Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Jônio, o seu host. Estou aqui com... E aí, galera, aqui quem fala é Lucas Dude e hoje nós estamos aqui para falar de, acho que talvez um dos episódios mais escutados do Cúpula Cast. E hoje aqui nós temos um convidado especial, André. Um cara que quase não gosta de Berserk, né? Dá pra dizer que ele lê só pela esportiva, né? Só pela esportiva umas 8 vezes. E aí, galera, aqui é o Luiz. Bastante tempo que não apareço por aqui, mas é um prazer estar aqui novamente. Olha aí, cara, o verdadeiro fã de Berserk, o verdadeiro de Slandunk. E eu nem lembro, bicho, a gente gravou Slandunk, né? Gravou, né? Sim, é um podcast que eu adoro. Cara, eu lembro que eu li, tá ligado? Mas eu não lembrava se a gente tinha gravado, assim, sendo Falou bem até que sincero, chorou no final, pô. Não, eu chorei no final do mangá, né? Eu não lembro de ter chorado no final do cast. Não. Pelo amor de Deus, óbvio que você chorou no final do mangá, né? Não no final do cast, né? Chorei. Olha. Puta, mangá bom, velho. E bom, falando em mangá de chorar, estamos aqui hoje pra conversar sobre Berserk, né? Um mangá que dá pra chorar, mas sendo bem sincero, acho que a gente tá sentindo coisas tão fortes lendo Berserk que fica até difícil de chorar. Dá pra chorar de raiva. Não é tão diferente nesse arco que a gente vai estar cobrindo. Lembrando que a gente tá fazendo um Cúpula Saga de Berserk. O que é um Cúpula Saga? Cúpula Saga é quando a gente define uma obra, seja um mangá, um anime, enfim, uma série, e a gente vai assistir ela, ler ela aos poucos. E aí a gente vai vindo aqui conversar mais especificamente sobre uma saga específica ou sobre algum arco em específico. Esse aqui já vai ser, acho que é o nosso quinto episódio de Berserk, quinto ou quarto episódio de Berserk, eu não lembro agora. Acho que é quarto. Será que é o quarto? Eu não lembro agora real, assim, tá? Qual que é o episódio, mas a gente já fez alguns, vão estar todos linkados aqui em algum lugar. E então, se você tá chegando agora de supetão do nada, meu Deus do céu, os caras já vão falar sobre o arco do... Pô, a Panini, da Panini, né? A Panini traduziu pra Falcão Milenário, mas eu acho que eu prefiro Falcão Milenar, que foi o que eu li na internet, tá? É, Falcão Milenar ou Falcão do Milênio. Falcão do Milênio. É sobre esse arco, mais especificamente a gente vai estar falando do finalzinho do volume 27... até o comecinho do volume 35, que é o arco que vai contemplar aí vários acontecimentos muito importantes. Bom, todos eles acontecem coisas muito importantes, na verdade. E, cara, vamos lá, a gente vai conversar sobre esse tema hoje, sobre Berserk no geral. Antes de entrar mais a fundo, vamos lembrar aqui que você... numa próxima oportunidade, Dude, você, ouvinte, vai poder influenciar no Cúpula Saga. Como, Dude? Como que ele vai poder fazer isso, nosso ouvinte? Cara, basicamente, os nossos apoiadores lá do catarse.me/Cúpula Trovão poderão escolher qual é a nossa próxima saga, né? Já tivemos diversas sagas aqui, tá rolando saga do Hunter x Hunter, né? Já fizemos o primeiro episódio, rolou a saga de Jojo praticamente finalizado, não tem mais Jojo pra ver, né? Enfim, e estamos nessa saga Berserker. E qual será a nossa próxima saga, hein? Gintama? Bleach? Nossa, cara, Bleach, ou talvez, caramba. quem sabe, Dragon Ball das antigas, né? E quem vai escolher é o público, cara. Porque a voz do povo é a voz... Pode ser também, mas a voz do povo é a voz de Deus. Então acessa lá, apoia o Catarse e escolha a próxima saga. Seja você um dos possíveis escolhedores ou escolhedoras aí do próximo Cúpula Cast, né? Faça jus ao seu destino, cara. Seu destino como um grande apoiador, um grande amante de animes e mangás. Faça parte disso. Tá na sua veia, mais forte que você, cara. Você sabe o que você quer. É a lei da causalidade. É inevitável. É inevitável. Vambora, então. その日、死せる太陽があまねく国々の上にあった。
realmente não tem jeito melhor de começar os Cúpula Sagas aqui que não seja a gente recapitulando um pouquinho do que aconteceu no final do último arco, né? A gente veio pra falar da última vez sobre o arco da Torre da Convicção, um arco que eu lembro que foi bem diferente dos demais. A gente veio daquele arco dos elfos, das crianças, né? O Lost Children, aquela coisa toda. Então, ele mudou bastante o teor. A gente viu o Griffith voltando, né? Não sei pronunciar certo. Mas a gente vê ele voltando aí pro plano terrestre, vamos chamar assim, eu não lembro agora como que os caras chamam no mangá ali. Mas ele volta, e ele tem um plano. E mais pro final, a gente vê o Guts chegando à sua famigerada armadura, né? Então, usando ela pra lutar contra um dos apóstolos principais, vamos chamar assim, do Griffith, né? Que foi enviado lá pra lidar com aquela bruxa que a princípio era um fator que o Griffith não podia controlar muito bem, né? Então ele foi lá pra lidar com ela, mas o Guts estava por lá, pegou a armadura e o Guts seguiu sendo essa engrenagem desconfortável na máquina que é o grande plano do Griffith aí, né? Então, cara, foi muito legal eu reler esse volume porque ele me colocou exatamente no clima que o Miura queria, porque o Berserk ele vai mudando relativamente bastante desde o seu começo. E agora a gente vai escalando para um novo nível, né? Então a gente vai escalando para um novo nível de poder, novo nível de desafios e até um novo nível de, sei lá, de reflexões, ideologias aqui sendo discutidas. O próprio Guts está passando por muitas mudanças. E aí, jogando a bola aí pro Luizão, que eu não sei se vai lembrar, mas como é que foi pra ti, cara, na tua primeira das 8 vezes que tu foi consumir isso, cara? Tu chega a lembrar, cara, como é que foi pra ti o primeiro contato com essa... Porque vai mudando mais uma vez, né? O teor de Berserk, como ele conta a história, o Miura. Então, cara, queria te ouvir aí. Então, eu acho que em certos pontos foi mais ou menos o que você tá sentindo agora, porque... Eu lembro que a primeira vez que eu li Berserk foi uma coisa muito eufórica, sabe? E nessa época que eu comecei a ler, esse pedaço já tava começando... até aqueles hiatos longos e tal, então cada capítulo que saía você ficava mais ansioso pelo próximo, sabe, por saber o que vai acontecer e tal, então tinha tipo muito um hype, sabe, em cima do que estava acontecendo na história. Eu não vou saber dizer pra você exatamente qual era meu sentimento, mas uma coisa que sempre ficou comigo é que esse ponto que entra a história, eu acho que é o ponto que dá o nome pra obra, né? Porque agora começa a ser justificado, né, o porquê o Berserk. Será que ele tinha esse plano desde o começo, cara? Eu não sei, eu acho que foi uma coisa que ele desenvolveu ao longo dos anos. O Miura era um cara muito inteligente, eu acho que dá pra comparar ele com o Oda em certos aspectos nessa questão de o que ele quer fazer. Bastante. Mas eu acho que foi uma coisa que ele foi fazendo aos poucos, sabe? Não era um plano e ele só direcionou naquela direção porque ele viu que tava dando certo. Eu acho que a armadura ela serve muito narrativamente pra ter essa luta interna do Griffith de que soltar essa fúria interior que ele tem em cima dos seus problemas não vai resolver eles, em sim afetar os outros que estão em sua volta, né? E eu gosto que a armadura ela serve narrativamente pra isso, como em One Piece a elasticidade, a liberdade que o Luffy tem funciona narrativamente pra expressar um pouco mais sobre o que é o personagem. E eu gosto também, a armadura é meio como se fosse, um upgrade que não é aquele upgrade tipo, dá mais poder pro cara aí sem consequências, sabe? Ela é uma faca de 2 gumes, né? É meio que um Kaioken do Goku, basicamente. Quanto mais ele usar, pior fica, sabe? E eu gosto muito desse estado de via de mão dupla, que quanto mais ele usa, mais ferrado ele fica. E tu vê, tipo, arco após arco, ele tá todo destruído a todo momento. Ele nunca tá no estado que ele tava bem antigamente. Ele tá só a cada vez mais se desgastando, velho. Por causa que essa fúria dele, essa loucura que ele tenta viver a vida dele... vai destruindo ele aos poucos, sabe? É como se fosse uma chama, né? Ela tá consumindo o que é a humanidade do Guts. Exato. E, cara, eu gosto muito porque esse começo, ele já acerta também, não, mesmo elevando para um próximo nível, a gente ainda é muito convencido pelo Miura, no roteiro dele, de que o Guts, ele consegue estar, de fato, trocando esse combate, esse mano a mano com os desafios por conta da armadura, claro, mas, porra, ele fica muito foda, mas como o Dude falou, por ter consequências, a gente fica, cara, e aí? Será quanto tempo que ele vai durar fazendo isso, né?
quem que ele pode acabar, porra, sei lá, matando no processo, um amigo, né, um colega que ele pode acabar matando nesse processo, porque a armadura ela consome, a gente vê aquela, que até agora eu não sei se é algo mais metafórico ou se realmente tem tipo um espírito ali, eu acho que tem esse espírito mesmo, né? E ele tá meio que tentando assumir o controle do Guts nessa hora que ele tá meio que se deixando levar por essa fúria, que é o Berserk, né? A definição de Berserk é isso, né? Eu não sei se é um nome canônico, mas os fãs chamam o monstro interior do Guts, né, de a Besta das Trevas, né? Besta das Trevas, eu não lembro de ter lido isso no mangá, eu também tá? não. Eu acho que não aparece mesmo. Mas é um bom jeito de se referir, né? Então essa Besta das Trevas, ela tá aos poucos ali, dando uma mordiscadinha aqui e ali, tentando... Só que ela não tenta nem seduzir o Guts. Ela simplesmente é. Porque o Guts é essa fúria. É ao contrário. O Guts ele tem que ser seduzido para não cair na fúria. Uhum. e não o contrário disso, sabe? Então, e eu acho que essa jornada ela começa principalmente aqui. Porque o próprio Guts se dá conta desse desafio que é pra ele conseguir... Não é perdoar o Griffith, né? Mas deixar isso de lado pra focar na casca. No que é realmente importante pra ele, naquilo que teoricamente vai trazer uma possível felicidade, sabe? Eu acho que o começo desse arco e a armadura deixa isso em xeque, velho, porque é constantemente, porque os desafios vão aumentar. Ele vai ter que usar a armadura, só que ao usar a armadura existe esse perigo, né, cara? Então eu acho que a gente tá em constante tensão aqui, tipo, cara, ele vai conseguir ou não? Então eu acho um jeito genial, assim, de dar um upgrade no personagem, ao mesmo tempo que, narrativamente falando, tem todo sentido com a temática da história, com a temática do personagem. Cara, muito foda mesmo, assim, muito foda mesmo. Eu acho que esse dilema que o Guts vive com a armadura vai se perdurar basicamente até o final. Só que eu meio que lendo, como eu já li uma vez, eu sinto que é como se fosse uma... Não uma despedida, mas é como se pra mim, quando eu tô lendo Berserk, parece que eu tô lendo os momentos finais do Guts. Porque eu não sinto um milagre divino que vai trazer ele, tipo assim... Tipo, ele vai recuperar o braço, ou ele vai se curar, ou ele vai, tipo... No máximo que eu penso que possa acontecer é ele perder a marca, mas eu sinto que ele está pagando o preço, né? Tipo, até o cabelo dele branco, ele começa a perder um pouco da visão, né? Meio que até falado nessa parte no mangá na praia, né? Que a caveira fala pra ele que ele vai começar, tipo, a perder um pouco dos sentidos, tu não vai ver mais cores. Então, meio que a fúria que ele sente e que ativa a armadura vai tirar essa beleza do mundo, né? E, tipo, falando narrativamente, quando a gente tá muito bravo, a gente meio que fica cego, sabe? Então é meio que uma dualidade com o mundo real. Eu achei bem interessante isso, cara. Mas ao mesmo tempo não tem... Pela caveira ter uma idade de 1000 anos e ter uma sabedoria eterna, ela não demonstrou que, tipo, essas consequências da armadura têm salvação, sabe? É meio que como se fosse um sacrifício. Tu vai sacrificar isso em prol de um objetivo. E é um preço que tu vai pagar e lá no final não tem volta, sabe? E o desafio do Guts é conseguir tornar esse objetivo, esse o caminho, o bom, né? O caminho de eu quero salvar a casca, e não eu vou usar a armadura pra ir atrás do Nêmesis dele, pra né, realizar cara? Minha vingança. Sim, cara, isso é muito foda. E ainda nesse começo, a gente é introduzido a, na verdade, os dois grandes elementos desse arco. Porque não se chama o arco do Falcão Milenar, ou Milenário, à toa. Já nesse volume 27, a gente é introduzido ao Imperador Kushan, né? Então, que eu não lembro o nome dele agora, você lembra? Ganishka. Ganishka, olha aí, nome forte pra caramba. O cara totalmente medonho, né? E ele tá ali com a princesa Charlotte. Puta barba ele tem, velho. Sim. Então, mais pra frente então, a gente vê que é a boca, né? Mas é meio bizarro. Mas o Imperador Kushan, então, ele tá com a Charlotte, que é a princesa, né? Aquela que o Griffith meio que cortejava, tudo, né? Pra chegar ao poder, chegar a cumprir seus objetivos, até quando ele era um humano ainda, vivo, né? E ele volta, então, a gente vê o Griffith voltando pra salvar a princesa desse imperador e botar o grande master plan dele ali em execução, cara. Porque esse começo é isso.
Uma coisa que eu gosto muito nesse começo do capítulo é essa ambientação de horror que o Miura criou, sabe, pro que o Imperador fez na capital real de Windon. Aham. Eu acho que foi muito bem colocado pra mostrar, tipo, o quanto o Imperador representa, tipo, o caos, né, as trevas, o mal mesmo. Até na visão da própria Charlotte, né, quando ele vai falar com ela, ele é basicamente uma figura toda negra. Eu percebi isso, não sei se vocês vão concordar comigo, mas parece que com o passar dos arcos, a gente tá vendo, ou esse em específico, eu não sei como é que vai ser o próximo, a gente tá vendo o traço engrossando, o traço ficando mais escuro, mais medonho, sabe? E a gente sente isso, cara, quando a gente tá lendo. Assim, sendo bem sincero, eu não consigo imaginar como ainda tinha humanos vivendo lá, sabe? Não tem como, cara, porque o negócio era muito macabro, era muito monstro. Então, e o Imperador, cara, o tanto de gente que mostrava ele matando mesmo pros objetivos dele e sei lá, é muito... Eu não sei, o Miura, ele caprichou nesse world building, né, nessa ambientação, pra fazer a gente ficar em constante tensão e constante, tipo, cara, eu não queria tá aí, mas bicho, mas nem que... Cara, podia falar, não quero, nem a pau, tá perto desse lugar, sabe? Uma coisa que ele faz muito bem, que complementa isso no arco inteiro, é as páginas duplas. Ele encheu de página dupla com cena de impacto, sabe? Às vezes a página dupla não tem nem fala, mas é só pra tu sentir o impacto que é essa parte e o impacto que é talvez o monstro que ele mostra, sabe? Por causa que, querendo ou não, Berserker é um mangá com muita fala. É uma pegada meio One Piece, sabe? É muito diálogo. Às vezes eles estão filosofando a respeito de alguma coisa. Às vezes eles estão tendo realmente uma conversa profunda sobre um assunto específico que talvez não vai entrar muito em cima da história do Guts, mas em sim pro world building. E eu acho isso muito incrível. Às vezes pode ser até esse silêncio mesmo, essa tensão, esse mistério, né? Que gera essa sensação de que tem uma atmosfera de horror acontecendo ali, né? Sim, sim. E eu gosto também de fazer uma comparação com... Guts é o protagonista, Gantz, que é o mangá, né? Quem lembra aí. Não sei se quem leu Gantz vai lembrar que... Gantz, nossa, cara, ficou confundindo o protagonista do mangá. Mas enfim, quem leu o mangá, cara, sabe que como é legal essa questão de quanto mais tu lê, mais escuro fica. E eu acho que é a mesma percepção que eu tenho quando eu leio Berserker, cara, porque ler Berserker é a mesma coisa que olhar pra um abismo, sabe? Quanto mais tu ficar olhando pro abismo, mais escuro ele vai aparecendo, sabe? E eu acho que quanto mais a gente adentra nessa história, mais o Miura, ele tira esse véu medieval que tinha no começo e começa a mostrar o verdadeiro véu que é esse mundo, sabe? Porque atrás de toda essa religião, de todas essas guerras de interesses, existem essas criaturas de fantasia, né? Essas criaturas que estavam ocultas, né? É como se nós fôssemos aqueles humanos que não conseguiam ver as criaturas, e aos poucos o véu vai sendo tirado da história e a gente começa a enxergar como verdadeiramente é esse mundo, sabe? E é como, cara, se o Guts, sendo essa engrenagem estragada que eu brinquei antes, né? Que tá atrapalhando a máquina do Griffith, nesse arco em si, é como se ele fosse uma... Ao mesmo tempo que ele é uma força motora que faz as coisas acontecerem, tipo, porque a influência dele que fez as coisas acontecer como aconteceram. Porque ele se relaciona com... Ele interfere nos planos do Imperador, na invasão dos Kushan, então ele se interfere nisso. Mas o Griffith, eu sinto que o Guts agora é quase irrelevante pra grandeza do plano do Griffith, pra quem o Griffith virou. E ele tá só ali tentando desesperadamente sobreviver. Ele, enquanto ele tava protegendo os amigos dele, né, os novos amigos, os companheiros dele, que estão junto com ele, mas sabem que ao estar com ele, esse caos, essa destruição, essa tristeza vai acompanhar, sabe? Então, pra mim, cara, é muito pesado ler isso a cada página, porque é como se, como o Dude falou, quanto mais a gente lê, mais escuro vai ficando, mais a gente percebe que, bicho, não vai ter volta, saca? Não tem como ele dar volta nessa parada, não tem como dar errado pro Griffith, sabe? Porque o Miura, ele constrói tudo assim. Até pra usar uma metáfora que acho que até o próprio mangá tenta fazer, mas é como se o Guts estivesse andando num mar de espinhos, e cada passo que ele tá dando, ele vai indo mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Mesmo não se rendendo à raiva, né? Então, assim, só desesperadamente tentando sobreviver,
e proteger as pessoas que são importantes pra ele agora, ele ainda se vê arrastado no meio dessa trama, sabe? Porque pensa, cara, o mundo é grande, né? É como se ele pudesse estar em um lugar completamente diferente, o Griff fazendo o negócio dele lá pra um lado e ele pro outro. Mas não dá, porque o destino vai fazer esses dois estarem envolvidos de alguma forma, direta ou indiretamente, sabe? E é engraçado como isso faz o personagem do Guts em si se tornar cada vez um personagem mais denso, né? Porque cada vez você vê um número maior de sentimentos conflitantes, né? Ele quer proteger, mas ele também quer resolver os problemas da vida dele, ele quer ajudar a Casca, mas ele também quer se vingar do Griffith, e você vai vendo, tipo, isso o tempo inteiro martelando na cabeça dele, né? E tu não pode falar a palavra apóstolo na frente dele, que é o semblante dele já muda, por exemplo, né? Isso é uma loucura. É o gatilho total. E falando em apóstolo, a gente chega, né, ainda no começo desse arco, naquele momento onde o Guts ele precisa, né, usar a armadura. Eles estão numa praia, assim, meio nada a ver. Ele precisa usar a armadura, porque senão vai dar ruim pra todos eles. Isso tudo porque era um plano dos Kushan de dominar vários locais, e eles estavam lá, por acaso, como eu falei antes. E o Guts precisou usar a armadura. E nessa hora a gente começa a ver um pouco daquela relação da bruxinha, né? A Shirk tem que se envolver e meio que trazer o Guts de volta, né? Então essa relação deles é muito legal, porque isso constrói relacionamento do Guts com personagens. Coisa que, sim, vem acontecendo desde o começo do mangá? Sim. Mas não nesse nível, né? Então ela fica muito próxima, muito íntima dele. E aquele grupo também começa a se relacionar e realmente se importar uns com os outros, cara. E a gente sabe que é aquela história. Sempre que a gente tem pessoas com quem a gente se importa, a chance, né? Ainda mais num mundo como o de Berserk, a chance de dar ruim e a gente se ferrar é muito maior. Então a tensão só aumenta, né, cara? Então, nossa. E eu acho que foi uma boa sacada usar ela como se fosse a cura pra essa loucura dele, né? Porque querendo ou não, uma hora ou outra ele entra em Berserker Mode e basicamente seria ele por ele sair desse controle, né? E eu acho que com essa personagem ajudando ele, abre ainda mais espaço pra criar narrativas em cima dessa fúria, né? Pra eles conversarem a respeito disso, né? E querendo ou não, é uma personagem que ela traz todo esse ambiente espiritual que esse mundo tem, só que o grupo do Griffith não traz tanto à tona, né? Tem lá meio que uma médium lá no grupo do Griffith, mas a gente não enxerga de uma maneira como a gente enxerga com esse grupo, sabe? E eu acho que é muito importante a gente ter essa noção que existe esses monstros, esses demônios, ao mesmo tempo que existe também esse plano espiritual, sabe? E tudo tá conectado no mundo, né? Então eu acho isso muito legal. Tudo tá conectado e as coisas podem influenciar uma nas outras, né? Aham. Uhum. E a maneira como o Miura traz isso pra página é muito legal também, né? Porque ele desenha de um jeito que te... Cara, ele faz tu se sentir lá, sabe? Ele faz tu se sentir nesse plano astral, nesse ambiente mágico, e até o texto dele, né? Porque o texto é muito inteligente. Ele não comete deslizes e ele faz cada personagem se referir às coisas de acordo com a visão de mundo desse personagem. Então tudo fica muito mais real, sabe? Como se realmente fosse, sei lá, tu conversando com o teu vô e o teu vô chama as coisas de um jeito, mas a narrativa não precisa ser expositiva ou simples o suficiente pra ficar parando e explicando pro espectador. Apesar de que um ponto que eu vi que vai permanecer na história, e eu não gosto tanto assim, é as brincadeirinhas do Puck em contra, sabe, meio de segundo plano. E, cara, eu acho que o Miura, ele avacalhou demais aqui nesse arco. Tem, tipo... Bicho, a cada 3 páginas tem o Puck fantasiado de algum personagem tentando fazer uma piadinha, sabe? Eu acho que ele deu uma exagerada aqui nesse... Meu Deus... De certo, o editor tinha reclamado com ele que tava muito pesado, ele falou, pô, vou adicionar umas piadas aqui então nas páginas pra ver se dá uma equilibrada. Eu não vou mentir, me tira algumas gargalhadas de vez em quando, né? Mas eu entendo que, às vezes, pra tu gerar esses momentos tensos, incríveis, às vezes tem que dar uma aliviada, tem que dar um soft, né? Porque querendo ou não, às vezes é bom ter uma montanha-russa de emoções, sabe? Tipo, ter um clima engraçado, depois tu ficar triste, depois tu ficar surpreso, depois tu ficar aflito, daí tu dá umas risadas, sabe? Eu acho que gerar emoções, eu acho que tá na fórmula de tu fazer uma parada de sucesso, sabe? Eu entendo que muitas das vezes
só tensão é legal, mas às vezes pode ficar muito maçante, sabe? Tipo, imagina, se o Puck não tivesse ali, eu acho que, mano, seria um mangá absurdamente cinza, sabe? Nossa, mas eu vou dizer pra vocês que eu nem leio, tá? Os balão do Puck. Que isso? Eu nem leio os balão do Puck, as notas de rodapé. Ah, aqui o Puck está fantasiado, não sei. Cara, foda-se, eu não li nada disso aí, cara. Isso é pra mim muito desinteressante, assim. Mas eu acho legal a visão do Dude de fazer essa montanha-russa, assim, né? Meio que tentar quebrar um pouco o clima e tal. Faz sentido. Faz sentido. E realmente dá uma amenizada, né, cara? Dá uma amenizada, assim. Apesar de que o Miura também acerta em não trazer isso em momentos onde, sei lá, é a chave principal ali, né, da trama dele, né? Então, tipo, sei lá, agora sem querer botar aqui, né, a carroça na frente dos boi, mas mais ao final, quando a gente tem toda aquela árvore, o demonhão enorme lá, não tem Puck, né, tá ligado? Tipo, sabe, faz sentido, né, que não tenha. Então, é só um ponto que eu queria destacar aqui, porque é uma das coisas que eu percebi que acontece. E uma das coisas que eu percebi que acontece aqui é ele continuar dando um tempinho de tela legal para a Farnese, né, cara? Então, eu gostei muito e agora eu entendi por que o Luiz, lá atrás, quando a gente gravou, falou que gosta muito da personagem da Farnese, porque até então ela não tinha feito tantas coisas assim, né? Claro, ela tinha uma jornada ali de sair daquele extremo Vaticano, Deus, não sei o que e tal, até ela começar a ver as coisas de outra forma, e aqui ela abraça, né, virando uma aprendiz de bruxa, cara. Então eu achei isso muito interessante, assim, a jornada dela é muito boa, desenvolvimento da velho. personagem. Sim, cara, e ela é uma humana comum, vamos chamar assim, né? É como se fosse o Sop, né, em One Piece, sabe? Tipo, é o cara comum lá no meio do grupo, tendo que fazer alguma coisa, então, sei lá, eu acho ela essencial, assim, pra gente até entender como que um ser humano poderia fazer ali, não é? Um ser humano normal, nessa situação toda, né? E eu acho legal que nessa parte mesmo ele dá essa ideia de que ela não sabe se ela realmente tem um lugar, né, no meio da trupe ali. Mesmo ela tendo evoluído como pessoa, ela não tem certeza se ela deveria estar ali também. Uhum. É que ela até, eu lembro que tem até um quadro que ela tá conversando com o Serpico lá na mansão da família dela, né? Quando ela vai, tipo, meio que se entregar pra dar o barco pra eles, né? E ela fala que ela meio que ela não sabia, eu lembro que ela falou, ela não aguentaria ficar nessa lâmpada de amizade que eu nunca tinha sonhado. Todo esse calor e eu não tinha com o que retribuir, sabe? Porque ela se sentia recebida por eles, ela sentia o calor da amizade deles, o calor do companheirismo, e ela se sentia muito inútil, ela não sabia o que ela poderia oferecer. E daí ela tá, tipo, meio que na mansão dela e tá nevando no mangá, parece que tá nevando, e tá um frio desgraçado ali. E ela preferia se colocar no frio pra ajudar eles, porque talvez essa seja a única forma que ela poderia retribuir tudo aquilo que eles deram pra ela, sabe? Eu acho isso muito profundo vindo do personagem. Pra mim, as mudanças da Farnese, elas... É legal porque ela fala muito sobre essa parte da ideologia, né? Quando a gente tá muito enviesado, a gente tá muito preso em alguma coisa, como a gente dá chance pra coisas novas pode abrir horizontes e, principalmente, fazer a gente evoluir, né, cara? E é o que acontece com ela, né? Apesar de estar se sentindo excluída, ela entende que ela tá mudando, mas ela ainda não entende exatamente o impacto do que ela vem fazendo. E ela vai começando a entender ao longo desse arco. Até é do Godric o nome dele? É, Roderick. Roderick, sei lá. Ele, inclusive, baita personagem legal, cara. Eu gostei muito dele, porque... Cara, porra, finalmente um personagem que aparece e não é um pau no cu, né, velho? Porque parece que todo personagem que aparece em Berserk é um baita de um pau no cu, né, cara? Então, pelo menos até então, ele não se mostrou ser um pau no cu. Então, eu gostei muito, muito, porque ele ajuda ela, ele meio que fecha esse ciclo. Ela, por si só, fecha esse ciclo também, descobrindo algumas... Descobrindo não, né, mas entendendo melhor os sentimentos dela, entendendo melhor os impactos das ações dela e como o fato de ela poder estar ali ajudando a Casca é o que permite o Guts ir lá e tocar ficha, né? O Serpico, sabe, também não fica ali na cola dela, vai lutar com o Guts porque sabe que ela vai conseguir se cuidar. Então, ou o menininho, né, o Isidro, que fica ali pra ajudar eles e tal. Então meio que todo mundo tem a sua função, né, dentro dessa PTzinha. E, sei lá, eu acho muito legal o arco dela de personagem. Eu acho que ela evolui muito. É muito orgânico.
Ela ganhou até um upgrade nesse arco da casa da família dela, que ela ganhou umas vinhas lá. Acho que foi o único ponto negativo desse arco, porque foi muito do nada, sabe? Geralmente eu achei que ela ia ter o arco de aprendiz de mago, né? Até ela virar alguém que ela consegue combater de igual pra igual. Mas isso foi uma parada muito tipo, nossa, tome aqui um upgrade porque todo mundo está muito forte e você está muito fraco, sabe? Você tem que fazer alguma coisa, né? Só pra você não se sentir inútil com a tua faquinha de prata ali no grupo. Basicamente, segura pra nós e a gente bate, que é o poder dela. Né? Basicamente isso. E ainda nesse momento, né, eu gosto como o Miura, mais uma vez, ele conecta a trama de um jeito maravilhoso, cara. É impressionante, cara. Eles precisavam de um barco. Eles iram atrás de um barco, não conseguiram. A Farnese estava pela cidade ali, né, da Farnese, ela vai lá, não. Ela, tendo esse conflito dentro dela, ela vai falar com o pai dela e ela fica. Ao invés de só, tipo, ela aparecer lá e falar, oi pai, eu quero um barco. Ó filha, tá aqui o barco. E elas pegassem o barco e fossem embora. Não, ele conecta isso com a trama de eles precisarem de um barco. E isso, teoricamente, é uma subtrama dentro da grande trama que é a invasão dos Kushan, cara. Então, sério, é muito foda, cara. Não tem, cara. Sério. Dodi falou do negócio das vinhas, né, sem o upgrade, mas eu acho que o maior upgrade dela é ela conseguir se desligar da família dela, sabe? É. Porque dá pra ver que, tipo, a família dela, o pai dela, principalmente, ele era muito manipulador, né? Todas as coisas que aconteceram errado com ela era por causa que ela não conseguia se libertar disso, né? E finalmente ela se solta disso, né? Ela se liberta dessas amarras, como se diz. E ela agora usa as amarras pra atacar. Olha aí. Caraca, olha aí. Tá aí o nó, então. Explosões de mente. Nossa, mano. Explodindo tudo. E, cara, e aí a gente tem, né, então, o primeiro ataque dos Kushans ali, vamos dizer assim, né, onde os nobres até estão meio, pô, cara, isso aí é real, não é real? Então, e o Guts tá lá. Ele tá lá porque o Serpico que foi avisar, né, que eles não iam voltar mais, o Guts foi lá, não, beleza, mas eu quero ouvir ela falar isso aí. Eles foram lá pra ver qual é que era, os dois chegam a duelar. Eu acho bem legal porque, nesse momento ainda, eles estão desenvolvendo um pouco do Isidro. Porque o Isidro tem alguns momentos onde ele hesita em matar, né? Ele hesita num combate onde o outro lado certamente vai matar ele. Ele tá hesitando, ele tá tentando entender até que ponto... O que é ser um espadachim? O que é ser um guerreiro, né? E naquela hora que os dois duelam, né? O Serpico e o Guts, ele fica meio assim, tá, pera, eles estão indo pra valer mesmo? Meio que ele não entende ainda essa questão de valores, né? Como se pra ele ainda não caiu a ficha que, cara, ele também pode morrer a qualquer momento. Qualquer pessoa daquele grupo pode morrer a qualquer momento. E ele tem que estar preparado pra tomar uma decisão difícil, mesmo sendo uma criança. E ele é uma criança, né? Porra, a gente não pode esquecer que ele é uma criança no meio daquela porra toda. Então, eu acho legal o Miura trazer essa discussão. E, cara, com certeza isso vira um trauma, né, pra criança, né, bicho? Não tem como não virar um trauma, mas ele tem que se forçar a ficar mais maduro pra acompanhar esse grupo, que é meio que a família dele agora, né? Só que eu fico um pouco de receio, porque o Miura tem o Isidro e também tem a Farnese, que são personagens muito importantes, tanto pro desenvolvimento do Guts, quanto, por exemplo, o desenvolvimento do Serpico por parte da Farnese. Só que eu sinto que são personagens, cara, que eles não evoluem a nível de poder em comparação aos outros, sabe? Tipo assim, a Farnese, provavelmente daqui a mais uns 100 capítulos, aí ela esteja, tipo, no nível intermediário de magia, por exemplo. Mas eu não consigo ver, por exemplo, o Isidro batendo de frente com um monstro, sabe? Ele é muito um personagem atualmente... com mais peso na narrativa do que numa batalha, sabe? Sei lá, numa subida das 12 casas, onde vai ter monstros no caminho e o Guts tem que passar e deixar os soldados pra trás para as criaturas, ele não seria um desses soldados, sabe? Mas será que é sobre isso, mano? O que tu pensa sobre isso? Tipo, tu acha isso negativo? Não, eu não acho negativo, mas eu acho, tipo assim, seria basicamente botar todo o peso da batalha em cima do Guts. E eles ficarem... Mas será que não é sobre isso? Mas eu acho que é sobre saber dividir o fardo também, sabe? Eu acho que o Guts, ele não sabia dividir o fardo, sabe? Aos poucos, ele entende que ele precisa das pessoas pra dividir o fardo dele e as pessoas também dividirem seus fardos, sabe? Eu acho que é essa parada, entendeu? Eu acho que não seria, por exemplo, o Guts sozinho enfrentando o exército do Griffith.
E aí eu fico com medo de como é que ele vai desenvolver o Isidro, que é uma criança, nesse meio medieval, sabe? E não ficar tão estranho, né? Será que ele vai entregar um grande poder élfico e não sei o que pra ele? Esse é o meu medo, de destoar tanto da persona que é o Isidro, né? Com o personagem em si. Eu não sei se eu vejo o Isidro, principalmente, como um problema. O Sérpico até faz bastante sentido, porque o Sérpico ele tenta ser o cara que não fede nem cheira no grupo. O importante pra ele é proteger a Farnese, e se proteger os outros ajudar nisso, tudo bem. Mas o Isidro, eu acho legal essa questão dele tá se perguntando, sabe, qual que é o peso de uma vida, né? Qual que é o peso dele golpear uma pessoa pra matar e ele poder sobreviver, né? Ele poder seguir. Pois é, eu fiquei pensando enquanto o Dude falava o quanto que eu acho isso... de fato, dependendo de onde o Miura levar essa PT pra frente, né? Porque o nível ficou um negócio avacalhado, né? No final aqui desse arco, é um nível que, cara, evidentemente não teria o que o Guts ou qualquer um do grupinho deles fazer perante ao Griffith. O objetivo não é o Griffith. O objetivo é salvar a Casca, mas a gente sabe que inevitavelmente eles vão estar em conflito, né? Direta ou indiretamente. Então, como que vai chegar lá? Eu não vejo isso como sendo um rolê de grupo, entendeu? O rolê 12 casas, eu não vejo. Eu vejo o Miura criando algum jeito, não mais o Miura, né, infelizmente, mas o único jeito seria o Guts ter que cair meio que num mano a mano, e na verdade vai ser uma parada mais ideológica, eu acredito também, porque não tem como chegar, ou metafórica, um negócio assim meio espiritual, porque na porrada, bicho, não tem como, saca? Pelo menos é o que eu tô sentindo, né? Vendo poder de Griffith como o Fento, né? Como um God Hand. E o exército deles, que tem um cara lá que é o dragão e ele tem uns 40 igual aquele cara. Tipo, cara, sabe? Não tem como acontecer alguma coisa. Podia ter 550 Isidros medianos pra lutar que não ia ter o que fazer, pela mensagem que o Miura tenta passar, eu acho que talvez a violência não vai ser a resposta final do mangá, sabe? Eu acredito nisso. Eu acredito que de alguma forma ele vai trazer de outro jeito. Ao mesmo tempo que ele fica o tempo inteiro lembrando que o Guts tá carregando um berrelite no bolso, né? Cara, isso aí é uma desgraça, né? Mas é porque é foda, porque o Guts meio que tentou se livrar, mas o bagulho volta, né? Ele de algum jeito volta. Como a mestra Shiki falou, né? Eles vão ter realmente um problema se aquele berrelite realmente for destinado a ele. E aí a gente fica na pilha do destino mais uma vez, né? O que vai acontecer e como que vai ser esse final do Guts, né? Mas, cara, meu Deus. Que essa do berrelite é pesada, né? Porque tu sabe que uma hora aquele berrelite ele vai dar uma pitada pro Guts. Sim, cara, exatamente, tipo, o que vai acontecer, sabe? E vai ser, eu acho que vai ser a grande momento divisor pro Guts, tipo, beleza, vou aceitar ou não, e qual vai ser o meu objetivo? Vai ser salvar a Casca ou pegar o Griffith, né? Então, é muito, sei lá, é tenso. Não tem outra palavra pra definir, sabe? Porque a gente não... Realmente, eu acho que na minha leitura de Berserk, o que mais me alegra e mais me deixa empolgado, assim, lendo, é que, bicho, eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu não faço ideia. Só tem noção que vai dar muita merda de qualquer forma, tá ligado? Cara, é isso. E aí ele introduz vários e vários personagens e tramas políticas nesse arco, que elas vão se desenvolvendo, e quando a gente chega ao final... desse arco, e a gente vai entendendo esse master plan do Griffith, né, pelo menos parte dele, que tá até tudo bem que no final mesmo, que não dá pra entender porra nenhuma, né, vamos lá, mas a gente vai chegar lá, mas o jeito como ele manipula o Imperador Kushan, que ao longo do arco inteiro se mostrou um apóstolo muito forte, ele manipula ele de modo... Parece que é natural as coisas acontecerem do jeito que ele vai querendo que aconteça o Griffith, né? E aí ele eventualmente vai lá, pelo menos na minha leitura eu entendi isso, eu entendi que ele manipulou, né? Ele sabia de tudo e ele que induziu o Imperador Kushan a tomar a decisão que ele toma de renascer mais uma vez, né? O renascido renascer mais uma vez e virar aquele troço maluco, bizarro, que parece um Cthulhu lá no final do arco, sabe? E a gente nem vê mais o Guts é tão uma poeirinha nesse arco que a gente nem vê ele durante 1 ou 2 volumes inteiros praticamente, sabe? Um capítulo perdido. E sabe o que eu acho mais interessante? É que no final do arco da cidade, quando o Guts enfrenta
enfrenta o espírito do apóstolo, né? E a gente entende que eles estão evoluindo como um grupo, né? O Guts consegue controlar a fúria da armadura com a ajuda da maga. E tu começa a ver uma interação bem legal, né? Com esse plano espiritual, que a Shirk, ela segura um pouco a fúria do mundo espiritual para ele poder usar a armadura 100% com a consciência dele. O que eu acho muito legal. E aí, meio que o mangá te dá uma percepção, caraca, ele está avançando muito, sabe? Ele está avançando demasiadamente muito, ele tá chegando perto. Só que quando o mangá ele volta pro Griffith, ele tá chegando perto do dedão dele, do sabe? nada, pois é. Puta que pariu, velho. É tipo assim, é como eu lembro na época que tava em One Piece a Marineford, por exemplo. E eu achava o Luffy... Em Marineford não, na época do Império Down, eu achava o Luffy muito forte, sabe? E quando chegou o arco da Guerra dos Melhores, eu entendi a insignificância que ele era. Foi mais ou menos a mesma parada. Eu achei, cara, o Guts é muito zica, mano. Olha esse cara, ele tá tunado, ele tá hackeado, o bicho tá usando sempre da armadura. Nossa, a guria tá ali segurando a fúria. Mano, acabou, estouramos? Acabou, pode vir, né? o boss Vai levar todos os apóstolos, né? Pode mandar todos. Pode mandar todos. Se eles ficar 100% curado, nossa, ele peita 2 ao mesmo tempo. E daí tu vai ver o Griffith, mano, o Griffith tá, tipo, sei lá, anos-luz na frente. Uma parada que eu acho bem legal dessa parte da Shirk ajudar o Guts a controlar a armadura é que ela elimina o elemento do Berserk, né? Porque ele como ele tá consciente, ele tem tanto o senso de autopreservação como de proteger os amigos dele, né? E fazer uma vírgula bem relativamente grande aqui, só que vou tentar não enrolar, mas uma coisa que eu acho muito legal desse arco, agora que a gente tá nessa parte que o Dude já comenta que ele enfrentou, né, o espírito do apóstolo, é que o Miura ele pulou muito fundo nos mitologias do hinduísmo para fazer essa parte da história. Todos aqueles nomes que eles falam, Kshatriya, Pichacha, Makara, são todas coisas que são parte da mitologia, sabe? Eles até chamam mais pro final, né? Chamam o Ganesha, né? Mesmo de Shiva, né? Que é o deus... Da destruição. Deus destruidor, ele destrói e recomeça, tá ligado? Ele é da destruição e do recomeço. E, tipo, faz muito sentido com toda a narrativa que é criada, né? Até aquele ponto. Eu acho bem legal até, não sei se vocês sabiam, mas Kshatriya, né, que é o que o feiticeiro dos Kushans lá chama o Guts, é uma casta de guerreiros que foi criada pelo deus criador do hinduísmo. Deus criador do hinduísmo. É o Brahma. Brahma? É o nome de cerveja, é isso mesmo. Mas eu acho bem legal a forma como ele aproveitou de toda essa mitologia, sabe, pra criar os soldados demoníacos, os monstros e tal, e toda a forma que eles se relacionam com o que tá acontecendo. Eu tinha uma conversa com um amigo nosso, o Borba, que o André conhece, a respeito de Berserker, que eu sempre tenho a impressão, cara, que eu sempre faço muita comparação com a Bíblia, né? Porque acho que o Miura também fez muita referência à Bíblia, até em questão religiosa e tudo mais. E eu sempre... Tinha um versículo da Bíblia que falava sobre o falso Messias. Não sei se vocês já viram a respeito. Sim. Que muitos fala que na Bíblia fala, né, que muitos virão com o meu nome falando sobre milagres e piriri pororó. E eu sempre olho pro Griffith como o falso Messias, né? E eu fico pensando que no mangá inteiro até agora não teve uma manifestação verdadeira do divino, né? Sempre teve a manifestação verdadeira do caos, sabe? Então, onde é que tá o divino? Será que o divino é o Guts? Será que o divino tá dentro de algum deles? Porque, querendo ou não, eu sinto essa falta, sabe? E quanto mais será que o divino sequer existe? Será que o divino sequer existe? Eu acho que essa é a discussão em Berserk, uma frase que eu já comentei eu acho que no primeiro ou segundo episódio que a gente fez do Saga, e é uma frase do Griffith que sempre ficou comigo. Deus, demônio, qual a diferença? Isso, exatamente. E o desfecho desse arco é muito interessante, porque ele reforça isso tudo. Ele bota humanos e demônios lutando lado a lado. E, cara, assim, se não fosse... E aí que entram aquelas discussões, aquela coisa toda. Porque se não fosse a gente estar acompanhando a história do ponto de vista do Guts, Griffith não seria tão mal assim. Esse é o ponto, saca? A narrativa toda trata ele como o salvador, né? O mensageiro divino. Ele é o ser iluminado, né? A luz. Só que a gente tem o gosto amargo porque a gente tá vendo do lado do Guts. A gente sabe o que aconteceu.
se a gente não tivesse essa palhinha, Golden Age não existe, sei lá. Cara, tipo, o Griffith, por que falso Messias? Ele é como se ele fosse o Messias, porra. Ele tá vindo salvar todo mundo, né? Teoricamente, né? Então, tudo bem que é um plano dele? Mas, sabe? Então, a discussão, ela é muito embaixo. E eu acho isso muito rico, porque deixa tudo muito cinzento. É tudo muito cinzento. Tu não consegue apontar e dizer, sabe? Isso aqui é preto, isso aqui é branco, sabe? Seja qual for o bom e qual é o mal, digamos assim. Então eu acho isso muito rico em Berserk, cara. Tá sempre ali, não esquece. Não sei se vocês repararam nisso lendo, mas toda a construção, o André mesmo falou no começo lá que ele não sabia se o Griffith sabia como as coisas iam acontecer, mas toda a construção da narrativa desse arco inteira é pra culminar num único momento, que é aquele momento que ele tá lá no topo da destruição lá do Ganishka na forma de demônio lá, e acontece o certo evento pra dar continuidade no plano dele, né? É aquela coisa da lei da causalidade, né? Que é falada em todo o tempo do mangá, né? É o destino, né? Era algo destinado a acontecer. Por isso que ele age como se ele já soubesse, né? Tudo culmina pra aquele ponto. Mas aquela guria que acompanha ele meio que tem essas previsões, né? Porque ela até previu... ela previu o ataque na cidade, até avisou a garota maga lá que pra ela tomar cuidado, e daí tem aquela visão da cidade destruída... Meio que ela tem essa antecipação, só que eu fico lembrando... A clarividência. A clarividência. Eu fico lembrando que o cavaleiro esqueleto lá tinha falado pro Guts que não era pra ele ter sobrevivido ao sacrifício, né? Que ele é a coisa fora dessas previsões, né? Sim, ele é a vírgula fora do lugar na história ali. E aí que eu queria entrar, porque vamos lá. Esse cavaleiro esqueleto, né? O Skeleton Knight, ele é muito misterioso, porque... a gente não sabe qual é a intenção dele, a gente não sabe quem ele era, ou quem ele foi, ou quem ele é. Então, é muito interessante ver como ele sempre tá nesses pontos, porque... nesses clímaxes. Eu nunca esqueço de Steins Gate, quando eles explicam um pouco da teoria das linhas do tempo, e que por mais que não seja tudo exatamente igual, sempre tem um lugar onde cruza um ponto... uma convergência, e isso ali vai acontecer. Não tem como evitar. Mas o Skeleton Knight, ele tá lá. Ele sempre tá lá nesse ponto, sabe? Então, fica essa discussão, né? Afinal, ele também é uma casualidade, ele era para estar lá. O Guts, quando aparece, é dito que não era para estar. Mas será que não era? Né? Então a gente fica nessa pensando nisso, o que realmente tá dentro dos planos do Griffith e o que não tá. Porque o Guts, desde o começo, foi a única coisa que balançou o Griffith. Desde lá da Golden Age. Griffith nunca duvidou de quem ele queria ser e de onde ele queria chegar. Até ele conhecer o Guts. Eu acho que foi muito falado sobre destino em cima do Griffith. E eu acredito que pode ser que no final... seja o destino do Guts impedir isso, sabe? Porque se tu olhar pra maneira como ele nasceu e por tudo que ele passou, parece que ele tá realmente destinado a viver pra chegar no final e talvez impedir essa loucura, sabe? Por isso que às vezes eu penso que talvez o Guts seja o divino, só que não o divino com asas e anjos, né? Tipo, talvez ele seja alguém que foi criado pra impedir esse outro alguém de ter esse mal absoluto, sabe? Eu acho que tem que ter uma dualidade de bem e mal, né? Eu entendo a questão do ponto de vista de... ele tá ajudando as pessoas e ele quer, estabelecer um reino pra toda a nação, pra não haver guerras, por exemplo. Só que provavelmente eu acredito que possa ter outros planos e eu acredito que a existência do Guts é justamente por causa dele, sabe? Eu acho que ele ter sobrevivido naquela guerra e ter nascido no meio dela, né? Porque ele tava na barriga da mãe dele, eu acho que tem esse propósito, sabe? Essa questão dessa gana de viver dele tem esse propósito. Os dois estão ligados já desde o começo de tudo. É muito profundo, cara. É muito profundo. E ao mesmo tempo a gente vai, como eu falei antes, a gente vai entendendo melhor o quão distante um do outro tá, apesar de estarem interligados, né? Porque o Guts, ele se fode todo pra vencer acho que é Daiba, o nome daquele feiticeiro. Ele se fode todo pra derrotar aquele feiticeiro de um jeito bem criativo, inclusive, né? Aproveitando ali o elemental de fogo que a Shirk usou e tal. E depois aparece o Zod, que é outro elemento que, pra mim, cara, tá isso aqui de ser também outra peça não planejada aí no plano do Griffith. Porque ele é um apóstolo muito importante.
o Griffith, sei lá, voa nele, né? Então, tipo, ele é muito importante. E ele tem um apeguinho no Guts ali. Ele tem alguma coisa com o Guts. Então, eu fico me perguntando o que Zod fará ainda com relação a Guts e como que isso pode mexer nessas engrenagens do destino ainda, sabe? Até a própria Sônia, né, quando ela faz a profecia, ela fala, né, que ele vai encontrar com a pessoa que ele admira. É isso aí, exatamente. E é o Guts, óbvio que é o Guts. Eu fico me questionando por que ele ajudou o Guts, sabe? O que ele ganha com isso? Será que ele tá ajudando por causa do Griffith? Ou por causa que tem algum interesse no Guts? Ou por causa que realmente ele tem que poupar o Guts porque lá na frente vai ser aliado? Ou, tipo, ele vai ajudar o Guts no final, sabe? Porque é uma incógnita, né? É uma incógnita desgraçada, velho. Eu não entendo. Porque ele poderia simplesmente eliminar o Guts e ir embora, sabe? E ele ajuda o Guts mais cedo também. Em outros volumes, não sei se vocês vão lembrar, mas ele joga uma espada, né, pro Guts, naquela cena que o Guts ia ser derrotado. Lá na Era de Ouro ainda. Exato. Então, tipo, qual é a do Zod, sabe? E os dois se juntam para conseguir parar a ameaça que é o Imperador naquele momento, né, antes do final. Naquela projeção astral, né? Isso, e de um jeito muito foda, inclusive, de um jeito bem inventivo também, o Guts desviado do golpe, botando a espada, e fez um fio terra ali, um negócio assim. Então, achei interessante isso. O Zod não matá-lo ali naquele momento, mas Zod também parece estar em conflito, porque o Guts fala, tá, agora tu vai voltar lá pra não sei quem, quer dizer que ele tá por aqui, e o Zod falou, dependendo do que tu falar agora, eu te mato aqui, agora. Aí o Guts fica, nesse momento, é um ponto onde o Guts tem que decidir, Casca ou Griffith. E ele vai pra Casca e isso mostra um pouco de evolução, né? Mas tem um figure muito famoso do Berserker, que é o Zod e o Guts, tipo o Guts em cima e o Zod embaixo voando, sabe? Literalmente essa cena aí, cara. Cara, eu acho muito legal essa construção dessa ideia dos dois lutando contra um outro inimigo, só que ao mesmo momento eu sinto que, mano, será que verdadeiramente deveria ter isso, sabe? Eu acho que isso meio que não desvaloriza a força do Guts, mas mostra o quão fraco ele tá perante o inimigo, sabe? Eu acho que demonstra que ele precisa da ajuda até do inimigo mortal dele pra ganhar de outra pessoa, sabe? Sim, mas eu acho que esse é bem o objetivo do Miura mesmo, como vocês comentaram, né, pra mostrar o quão ínfimo, né, é a existência do Guts perante o Griffith naquele momento, né. Mas ao mesmo tempo, como ele é ínfimo, mas ele influencia. Então ele mostra que você, mesmo sendo ínfimo, você é importante, cara, olha aí. Eu vou te falar uma metáfora muito boa pra isso. Se você perder uma agulha na espuma do seu colchão, ela com certeza vai te espetar. Olha aí, cara. Caraca, velho. Forte, hein? Cara, exatamente, cara. Então, forte essa frase, hein? E o Griffith, ele tá sempre ali pensando nisso também, né? Eu tenho certeza que ele sabe que Guts pode ser essa agulha no colchão dele, cara. Então, sei lá, cara. Muito bom, cara. Muito bom, sei lá, a gente quer muito ver mais disso, né? Tu lê e tu quer ver como esses personagens vão cada vez mais se entrelaçar e interagir uns com os outros, sabe? Nossa, muito foda, cara. Meu Deus do céu, eu tava hipnotizado lendo. Essa batalha aí com o Ganishka, né, do Guts e o Zod juntos, né, ela termina e culmina no Guts e a trupe dele entrando no barco do Roderick e partindo, né? E essa é uma parte que eu acho que também mostra um pouco mais do quão distante eles estão, né? Porque enquanto o Guts tá partindo pra um lugar distante, que eles nem sabem se existe de verdade, o Griffith tá lá realizando o sonho dele. Sonho esse, cara, que inclusive, não tem como a gente discutir isso em tão pouco tempo, mas eu fico pensando, o que é esse sonho? Tipo, é um sonho de um humano? É um orgulho ali, eu quero ser o grande, sei lá, sabe? Porque parece um desejo tão bobo perto da grandiosidade das coisas que estão acontecendo, sabe? Tipo, eu quero estar num castelo, eu quero ser o rei, eu quero criar esse mundo. Mas é sobre o quê? É sobre realmente essa paz? É sobre estar no poder? O que ele espera obter a partir de tudo isso? Porque ele já é basicamente um deus, né, cara? Então, e mesmo assim, ele, sendo um deus, ele volta para o plano terrestre para continuar esse plano e, cara, e tudo é grandioso demais, velho. É muito louco. E a parte mais assustadora de todas, né? Quando ele consegue, né, abrir o portal lá pra criar o novo mundo,
todos os outros Mão de Deus aparecem no plano terreno também, né? Inclusive são páginas duplas maravilhosas eles aparecendo na Terra. Então, mas aí, ele quer trazer eles pra cá pra quê? Esse é o ponto, entendeu? Será que lá no fim ele ainda quer pegar esses caras, velho? Eu não sei, velho. Será Ninguém que sabe. esse desejo dele de ser o rei e fazer essas coisas, na verdade é porque tem alguém por trás disso que queria que ele soltasse esse véu e libertasse essas coisas? Será que ele é um fantoche no meio disso tudo? Sabe? Caralho, mano, sabe? Não sei. Pode Vai ter saber. como é que Vai que tem a Kaguya. Kaguya no final? Não Podemos pode ter ter uma a Kaguya. Kaguya, né, mano? Eu acho que o André, como ele leu só o impresso, ele não deve ter visto, mas você deve lembrar, Dude, da época que o Miura removeu a ideia do mal da parte da Era de Ouro. Como assim? É porque ele tinha criado um capítulo que era a Ideia do Mal, o nome, que aparecia Griffith conversando com o que seria possivelmente Deus, pedindo pelas asas, tá ligado? Que ele queria as asas pra se tornar o rei que ia dominar o mundo. Só que na época o Miura ele falou que aquela ideia não deveria ter sido publicada, sabe? E ele removeu ela do cânone, então os mangás hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais. Caramba! Olha aí, então teria a Kaguya aí, olha aí. Se bem que, mas estaria dito, pelo menos, né? Mas acho que não ter isso é muito melhor, porque deixa o personagem muito mais complexo e a gente, como leitor, muito mais interessado em entender esse personagem e ver pra onde que isso vai, sabe? Então... Mas eu queria voltar no ponto que o Luiz falou, porque até a gente tava falando meio dos finalmente aqui. Eu não entendi se o mundo, ter acontecido o que aconteceu foi o que o Griffith queria, ou se aconteceu por conta da intromissão do Skull Knight, porque ele aparece e ele acerta uma espadada no negócio ali, não acerta? Então, você não tem ideia do desespero que deu quando saiu esse capítulo que ele golpeia o Griffith. Porque, tipo, ficou uns 4 meses sem sair mais um capítulo. E todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Ele matou o Griffith, ele não matou, o que aconteceu? E daí saiu o próximo capítulo e aparece o Griffith manipulando, né, o espaço pra usar o golpe pra criar o portal lá, matar o Ganishka e criar o portal. Pois é, mas eu não entendi, então... Eu acho que ele já esperava que o Skull Knight ia aparecer e ele já tinha planejado fazer aquilo, Eu também acredito. Será que já tava? Ou será que o Skull Knight é um Guts do passado, velho? Ele também é uma engrenagem não planejada, cara. Nossa. Do Guts do passado, pode ser. Porque, é o que passa na minha cabeça. É porque, querendo ou não, assim, ó, tem 2 pontos muito importantes que eu acho que é o quê? Eu acho que o Guts sozinho... O Griffith sozinho, ele não conseguiria destruir esse véu. Então, obviamente, acho que ele já estava planejando isso pra destruir esse véu que separava os 2 mundos. E também tem uma coisa que eu acho que faz sentido, é que pra ele criar aquele reino dele, ele precisaria do Skull Knight. Talvez porque ele talvez não teria o poder pra destruir aquele bicho. Será? Mas não pode. Porque, querendo ou não, ele não destruiu nenhum golpe, sabe? Até o próprio Griffith só fala, né, que a espada dele consegue atingir até além do reino dos mortos, né? E é por isso que ele usou o golpe pra fazer isso. Exato, mas quem é esse Skull Knight, então? E por que ele também é tão previsível, se ele é tão foda, né? Então não sei, cara, se bem que destino é destino, né? Mas sabe uma coisa que eu acho foda? O Griffith, ele tem uma parada que eu acho muito estranha, que ele é muito poderoso e muito persuasivo, mas ao mesmo tempo ele não luta, velho, com ninguém. E eu acho isso muito emblemático, porque ele não pega e mostra como é que ele luta, porque muitas das vezes a gente vai ter uma percepção que ele tá, tipo, tão distante do Guts, que o Guts teria que evoluir a tal ponto pra ficar igual ao Griffith. Então meio que ele não mostrando como o Griffith luta, ele basicamente pode manter o Guts da maneira que tá e evoluir aos poucos, sabe? E quando chegar a hora do embate, mostrar que eles estão de igual pra igual, sabe? Por causa que imagina se tivesse uma cena do Griffith voando no Zod e puxando uma espada ultra brilhante e cortando o monstro ao meio. Ia ser tipo, mano, impossível o Guts lutar com isso aqui, velho. Tipo, tem muito poder, sabe? E eu acho que é uma parada igual ao Shanks. O Shanks é muito forte, a gente compra a força dele, ele é persuasivo, e até o momento a gente desconhece como é que é o poder total dele, pelo menos o pessoal que assistiu o anime. Então meio que a gente compra isso, e quando for apresentado ele vai estar de igual pra igual com o Luffy ou com os outros personagens, sabe? Eu acho que é legal, mas assim, tu tem que ter
um jogo de cintura legal pra tu manter o personagem interessante, não mostrando o poder de luta dele, sabe? E ao mesmo tempo bota o personagem num pedestal, né? Porque ele constrói a força do personagem sem mostrar a força dele, sabe? Então isso é interessante, é um jeito muito... Não é criativo, né? Não é inovador, mas é um jeito, além de arriscado, é um jeito muito eficiente de fazer isso tudo acontecer, porque... ele é um intocável, né? Tipo, e realmente ele passa essa sensação de ser o Falcão, tá muito em cima, tá muito distante, ele só age no ponto exato que ele precisa, sabe? Então, sei lá, eu gosto demais, eu acho o jeito como o Miura montou esse arco, pra mim, é de deixar boquiaberto, assim. Como ele começa lá no volume 27 a apresentar os Kushans, que já vinham sendo meio apresentados, né? Mas a dar um foco maior e mostrar como isso vai se conectando tudo. E o Guts é uma poeirinha que incomoda, é a agulha no colchão, mas ao mesmo tempo, cara, ele não consegue influenciar... Mas talvez porque nem seja pra ele influenciar, então... Putz, cara, sério, eu fiquei... Porra, eu gostei demais, tá? Nossa, eu gostei demais, velho. Segundo melhor arco pra mim, depois de Golden Age, assim, sendo bem como eu falei transparente. Pra vocês lá no comecinho, antes do cast, acho que foi até... Esse é um dos arcos que eu mais gosto da obra, porque eu acho que ele acontece tanta coisa e é tão bem amarrado tudo que tá acontecendo, sabe? Eu não senti nenhum, tipo, Deus Ex Machina, um negócio louco, assim, tem sabe? uma coisa Sei que lá. me incomoda nesse arco, né? Que assim... Nossa, aquela Falcônia do nada, ela dá uma pegada, né, velho? A arquitetura certinha... Não, tu tem razão. Eu tirei uma foto. Nossa, mano, Falcônia, na verdade, não precisava ser daquele jeito. Poderia ser, por exemplo, um local... muito florido, com muitas flores, com muita animais, com muita, como é que eu posso dizer, uma natureza muito abrangente, tipo um oásis, sabe? Mas tu fazer uma cidade esteticamente linda, simétrica, com muitos falcões, surgir do nada, é tipo assim, ó, mano, dá uma pegada forte, Tem assim. um balão de fala, Dude, que eu tirei uma foto pra conversar no cast, porque acho que teve esse ponto mesmo, tu mandou bem lembrando. Porque o cara, aquele ministro lá, que era até de Midland antigo, o um ministro gordinho Foss. baixinho, ele fala tipo assim, essa era a cidade abandonada, que tinha assim, que cidade, Como bicho? assim, Não, cidade? tirou isso, cara. Não, é verdade, realmente é verdade. Nunca ninguém falou nada de cidade, Mudaria, bicho, que eles isso? poderiam, eu não sei se foi proposital, se eles quiseram fazer uma pegada meio Jerusalém, meio que a cidade prometida, mas eu acho que poderia ser abordado de uma maneira um pouco mais soft, sabe? Eu acredito que ficou um pouco meio exagerado, porque querendo ou não, Não, isso foi do nada, essa capital aí é a capital que ele vai criar o reino dele, e a partir dali, piriri pororó, mas sim, acho que ele quis adiantar isso aí, porque talvez ele tenha planos, né? Porque se ele fosse construir nativamente uma cidade, talvez demorasse vários capítulos, né? Mas... Eu até acho bem legal quando surge a cidade, né, que acontece o vento de luz lá, que cobre a terra toda, né? Todo aquele diálogo falando, né, sobre as coisas do folclore se libertando, né, e aparecendo na frente das pessoas. Eu acho muito legal essa parte. E uma coisa que eu não entendi, gente, no fim, o bicho virou tipo uma Yggdrasil, assim? O que aconteceu? Virou a árvore da vida? Já jogasse Elden Ring? Já joguei. Aquela árvore do Elden Ring é referência a essa árvore aí. Se não estou errado, futuramente eles vão explicar um pouquinho sobre a árvore. Eles vão explicar um pouco. Mas, tipo, não é uma explicação assim, é isso, isso, isso. Mas, Até tipo, porque não falam dá pra sobre explicar, ela, né? Sim, sim. Vai explicar com lógica o ser humano aqui, Mas se não tô errado, a Shirk ou algum outro personagem fala sobre isso, mergulha nesse assunto. Entendi. E tem uma frase também que me marcou demais, cara, que eu até vou pegar aqui pra poder ler pra vocês. Quem fala é aquele príncipe dos... Ah, meu Deus, Bakikara? Como é que é o nome dos caras lá, porra? Bakiraka ou... Bakiraka. A frase que ele fala assim, né? Os seres humanos, tem um cara que é tipo um mensageiro do Griffith, e ele vai lá pra falar pros caras, não, vocês juntam a gente. Aí ele fala, não, se junta a gente porque o Griffith, ele vai além, ele é um negócio que, cara, é além da compreensão humana. Aí o príncipe fala assim, né? Olha, pra gente pra nós, Bakikara, sei lá como é que fala, desde que nascemos a gente aprende a lidar com as nossas mentes, os nossos corpos, como humanos, né? Então, ele fala uma frase assim,
você acha prudente entregar-se dessa forma àquilo que a sabedoria humana não consegue compreender? Ele fala essa frase, cara, e Nossa, o me Miura é pegou. muito foda, mano. O Miura é muito Me foda. pegou porque o personagem... Olha aí, é aí que tava foda. Não é um tiozinho da esquina que apareceu do nada e soltou uma frase de impacto, porque a frase em si é boa. Mas não, é o personagem que foi introduzido faz muitos capítulos, que já tinha o contexto de que ele é um cara que treina com o corpo, tal, não sei o quê. Esse personagem traz essa fala e faz todo sentido aquele personagem tá ali, faz todo sentido narrativo em termos de construção de mundo. E cara, por isso que não tem como você ler e não ficar admirado com Berserk, sabe? Porque, sabe, chega a faltar fôlego do cara falando, porque não tem, cara, marca demais e é fato. Poxa, os caras estão seguindo esse Messias, como o Dude falou, o falso Messias, né? Talvez. Cegamente. Sabe? Totalmente cegamente. Cara, não, ó, tá acontecendo o que ele quer, a gente tá ficando vivo. Todo mundo tá seguindo ele porque estão ficando vivo. Mas será que é sobre isso, cara? Então é só ficar vivo, eu vou seguir ele, vou dar minha vida, sabe? Até vou parafrasear uma frase que o Papa falou, que pelo medo do desconhecido, as pessoas, elas criam outras religiões, línguas e tribos, sabe? Então, por medo desse desconhecido absurdo que é esse mundo, as pessoas vão seguir o Griffith por causa disso, sabe? Vão criar a religião dele, vão se ele falar numa língua, eles vão falar nessa língua, sabe? Então, meio que ele é a salvação do medo do mundo, né? Então, eles vão se adulterar, vão mudar o que acreditam por causa dele. E isso é extremamente real, né? Olha pro passado aí, quantas tribos que veneravam o vulcão porque, é o deus não sei o que tá furioso, a gente tem que sacrificar uma pessoa para aplacar a fúria dele. Porque as pessoas não entendiam o que era um trovão, o que era uma tempestade, o que era um vulcão, né? Pra eles eram intervenções divinas, né? E tem Eles pessoas que seguem errada. o Griffith porque as pessoas não entendem o que ele é, porque ele tem essa aura divina, sabe? Então, meio que a falta de informação e o desconhecido e muitas vezes o medo do que ele é faz a pessoa querer venerar ele. Exato. E cara, e se tu parar pra pensar, fazendo uma ligação óbvia com o Messias, Jesus Cristo, né? O que da nossa vida real, é mais ou menos isso, cara. Ele veio e mostrou coisas totalmente desconhecidas, guiou as pessoas por um caminho que elas, num mundo totalmente, sabe, porra, Roma, esse negócio tava zoado lá em Roma, né? Então, ele veio pra mostrar um outro lado da parada e as pessoas, por desconhecerem o seu próprio futuro, vão atrás do cara que tá mostrando um caminho, entendeu? Tipo, porra, e qual é a diferença, claro, né, das suas devidas proporções, como essas pessoas estão olhando para Griffith agora? Então fica essa reflexão, sabe? Fica essa reflexão, porque o mundo era podre ali, o mundo tava destruído, o Imperador Kushan ia fazer o que ele queria. E aí o Griffith foi lá e juntou humanos com demônios. E aí a própria Sônia fala, né? Ela... Cara, aquele quadro me marcou, velho. O quadro que tá todo mundo se perguntando assim, né? Oh, mas eles são demônios, não sei o que e tal. Aí tu vira a página e mais uma página dupla, né? Que o Luiz falou, cara, ele usou muita página dupla nesses volumes. Uma página dupla. E ela fala, o que ela fala? É calem-se, seus tolos. Acho que é seus tolos. E é um quadro de diálogo, assim, uma imagem, né? E ocupa metade. E ela fala com todo mundo, acho que é pela telepatia, cabeça, né? Sei lá como é que ela fala, telepatia. Todo mundo para e ela fala, bicho, não interessa quem é, cara. Interessa que ele tá aqui e ele tá ali mandando ver e nós temos que sobreviver, cara. Então não interessa se é demônio, se é humano, não interessa. Vamos pra cima, sabe? Mas assim, Nossa, é um foda. choque absurdo quando tu tá lendo no mangá e tu vê criaturas e humanos lutando juntas, né? Tu fica meio em choque, assim, cara, que tu fica, mano, eu nunca imaginaria isso. Daiba comenta, né? Dá uma angústia, né? Dá um negócio assim, tu fica, cara, eu sei que é os que tá certo nessa situação, mas tu fica, cara, mas que coisa, né, cara? Griffith, que desgraça, cara. Tu fica, tipo, o tempo Tu fica assim, questionando, será que ele realmente é mal, velho? Isso! O próprio Daiba voa por cima do campo de batalha, né? E ele fala, né, que tipo, devia ser uma coisa impossível, né? O monstro e aquele que é caçado pelo monstro, né? Trabalhando juntos a favor da sobrevivência e tal. Uhum. Só que eu acho muito interessante que quando o Skull Knight ataca o Griffith,
ele não tem mais aquela forma angelical que ele tem, e sim aquela forma mais diabólica, né? O que na minha concepção traz à tona que talvez tenha uma segunda intenção ali, sabe? Porque todo aquele discurso que ele falou sobre luz e sombra, que até não vou recordar agora porque já li faz bastante tempo, mas ele fala a questão que quem tá na luz é que tem mais sombra, né? A maior das luzes vai ter a maior das sombras também. Né? E querendo ou não, talvez aquela forma angelical ali seja uma fachada pra alguma coisa muito maior, né, mano? Cara, esse personagem, ele tem muito mistério, mano. Isso que é a loucura, velho. É muito mistério, velho. Tem uma vibe, velho, pra mim, até encaminhando bem pra uns finalmente aqui já. Berserk tem uma vibe pra mim que vai virar todo mundo, sei lá, vai virar diarreia mental e vai virar líquido laranja Evangelion, tá ligado? É. Sério, cara, tem uma vibe muito assim pra mim, cara, porque o bagulho vai tão além a discussão, nesse cinzento do que é certo e errado, que no fim eu não vejo outra forma de resolver o problema sem transformar todo mundo em geleia, mano. Não vejo. Desaparecer com tudo. Não tem, tá ligado? Porque como é que ele vai martelar o que é certo e o que é errado? Ainda mais que agora, infelizmente, o Miura não tá mais com a gente, né, cara? Então, como continuar isso sem ser com a cabeça do cara, sabe? Nossa, cara, meu Deus, que velho. É um cara entendido do assunto. Ele já falou o final pra alguém? Dos ajudantes dele? Teoricamente, a única pessoa que sabe pra onde a história ia se encaminhar é o cara que assumiu, que é o Mori. Que eles conversavam sobre a obra, né? Mas o Mori falou, quando ele assumiu pra fazer, ele falou, eu não vou inventar nenhum diálogo, nada que eu não tenha certeza que o Miura tenha me falado. Eu vou tentar desenhar só o que a gente tinha conversado. Aí que... de certo vai ter furos, né? Com certeza, né? Mas assim, a essência vai ter, sabe? Querendo ou não... Tomara. A gente entende que a qualidade de certo ponto do mangá pra frente talvez não seja a mesma, né? Porque ela o Miura, vai mudar, né? Porque querendo ou não, o Miura era, mano, mestre do diálogo, velho. Ele fazia umas filosofadas e umas frases encaixadas muito cirúrgicas, né? Ó, e sem spoiler, mas os últimos capítulos foram pura dor no coração. Novidades. Não por qualidade, eles têm uma qualidade boa, por causa da história mesmo. Entendi. Parece que o cara vai afundando numa areia movediça, tá ligado, Luiz? Quanto mais o cara lê, mais areia movediça, tá ligado? E quanto mais se mexe, mais pra dentro vai, né? Foda. Mais preso. É igual a gente lendo, quanto mais você lê, mais você quer ler. É isso aí, cara. Mas, porra, gente, vamos lá, então, vamos relembrar no finalzinho aqui agora do nosso cast, relembrar aqui os nomes dos arcos que a gente teve até agora. Luiz, me ajuda, por favor. Mas a gente tem ali, obviamente, o Espadachim Negro, depois a gente tem a Golden Age, depois a gente tem o Lost Children, né? Golden Age, Lost Children, exatamente. Isso, aí a gente vai pra Torre da Convicção, né? Exato. E aí a gente tem agora esse que a gente viu agora. O Falcão Milenar. Do Falcão Milenar. O próximo será o arco Fantasia. Da Fantasia, né? Mas pra vocês, então, começando por ti, Dude, qual a tua ordem de mais gostou pra menos gostou até agora nessa saga Berserk? Cara, não tem como. Era de Ouro. É que a Torre da Convicção... o meu Era de Ouro, Torre da Convicção, Falcão Milenário e depois Espadachim Negro. Muito por uma questão que a Torre da Convicção é muito choque, sabe? Porque tu sai da Era de Ouro sem a visão do universo de fantasia, do inimaginável, das criaturas, né? Então, querendo ou não, no Falcão Milenário a gente já tem uma noção desse mundo assustador, sabe? Mas sim, não desmereço muito os arcos, velho. Não desmereço os arcos nenhum. É que é uma questão de experiência mesmo de leitura. Não, total. Pra ti, Luiz. Apesar que eu adoro essa parte do Falcão do Milênio, né? Falcão Milenário, seja lá como for que as pessoas traduziram. O meu favorito ainda Era de Ouro, cara. Acho que Era de Ouro é unânime pra mim por causa do impacto que ele gera, sabe? É a base pra tudo, né, cara? Sim. É a base pra tudo. Eu acho que aquele choque que causa, né? Você sair do Espadachim Negro e tá rolando aquela maluquice e de repente você vai pro passado e fala, o que tá acontecendo? E o amargor, né? O amargor que a gente leva pra toda a história. Porque, como eu falei, se não fosse a Golden Age, bicho, o Guts era só um cara violento, sabe? O Guts era só um cara violento e o Griffith era o Messias real oficial, sabe? Então, tipo, tu ficava, cara, beleza, mas peraí, agora... o Era de Ouro é o arco do beleza, mas peraí, né? Então, muito foda. É bem isso. Tá ligado? Então é muito bom. Mas e o resto, Luiz? Como é que fica pra ti a ordem?
Olha, falando a verdade, o que eu menos gosto deve ser o espadachim negro, mas é porque ele era cru, por assim dizer, né? O Miura não tinha muita experiência ainda. É, muito pouco, né? O segundo, pra mim, com certeza é o Falcão do Milênio, né? Falcão Milenar. Torre da Convicção, eu acho ele bem importante pra história. Das Crianças Perdidas, todo mundo sempre chora que não tem... nunca teve adaptação, só que eu acho que ele não é um arco tão importante assim, sabe? Tipo, ele tem a sua ainda mais porque ia ser meio pesado, né? Tipo, ele é muito brutal, né? Eu vou na tua ordem também, cara. Eu acho que não tem muito diferente disso, apesar de que eu entendo total de colocar a Torre da Convicção aqui, tá? Porque eu lembro que a hora que eu li, eu fiquei... Até hoje, acho que tirando a cena do Berrelite do Griffith, a cena que mais impactou é aquela cara que o Guts faz quando vê o Griffith voltando à vida. Voltando. Porque Nossa senhora, a cara que o Guts fez foi a mesma cara que eu fiz, tipo, o quê? Nossa, cara, meu Deus, chegou a me arrepiar aqui me lembrando dessa cena, puta que pariu. Mas era isso, gente, porra, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. É sempre um prazer gravar um Cúpula Saga, porque geralmente a gente pega essas obras muito marcantes e muito, sei lá, dava pra fazer cast de 3 horas aqui se a gente quisesse, é porque a gente tem que realmente trabalhar dentro do negócio que dá tempo aqui, né? Mas contribuam para essa discussão, vão lá nos comentários do YouTube, comentem o que vocês acham desse arco do Falcão Milenar. Acho que pode ficar essa, né, Dude, como uma pergunta relâmpago. Com certeza, aí. Acho que pode ficar a questão de o que vocês gostaram em Falcão Milenar, né? Responde lá, comenta, justifique sua resposta, que provavelmente agora no final desse mês já vai sair o nosso episódio de comentários. Exato, e esse cara vai ter que estar... Eu quero comentários caprichados, porque eu sei que aqui no Cúpula Cast tem fã de Berserk, porque o nosso episódio mais ouvido de todos os tempos, por muito tempo, foi a parte 1 desse Cúpula Saga. Uhum. Tá? Só Então que fica eu acho aí legal, a curiosidade. cara, eu acho legal esse pessoal que curte pra caramba Berserk, eles enxergam uns negócios que a gente não consegue enxergar, sabe? Os caras vão no miúdo do Miura, sabe? E eu acho isso muito legal. Sim, cara, é porque é um mangá que dá pra fazer isso frouxo, nossa, né, velho? Mano. Tipo, dá pra tu ir... Eu acho que eu já comentei com vocês, mas cada vez que eu li Berserk eu tive uma interpretação um pouco diferente da história. Porque você nota coisa que você não tinha notado. Cara... E eu tenho vontade de ler de novo, só não tenho tempo pra começar por agora. Muito bom, mas era isso, gente. De verdade, obrigadão pra quem ouviu até aqui. Considere apoiar o projeto para no próximo Cúpula Saga você ter o poder da escolha e decidir qual que a gente vai vir aqui destrinchar com vocês. Um grande abraço, um grande beijo pra todo mundo aí e um abraço do Dudão também, né, Dude? Abraço, galera. Falou, gente. Abraço. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.